Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo, pessoal. Hoje eu trago mais rumores. Eu sei que vocês estão apaixonados por essa série de rumor e vocês querem que eu traga os rumores pra cá, pra gente ir discutindo, conversando. Tá tão cedo ainda e olha só o tanto de coisa que já pipocou. Eu consideraria isso aqui como, né, muita fanfic. Os rumores de hoje, vocês já prepararam o sal, né? Pode jogar sal aí, sal grosso, todo tipo de sal aí, joga tudo. Todo tempero que vocês acharem, joga aqui porque tá pesado. São rumores extensos, mas acho que dá pra gente se divertir e ter uma noção do que cada um quis fazer. Esse em específico, ele liberou uma Pokédex da região. E ele colocou as fotos e os tipos, deve ter dado um trabalhão. Eu jamais gostaria de fazer isso só pelo prazer de discutir aí o meu rumor. Então assim, se isso for real, legal. Se isso for fake, que trabalho. E que trabalho mesmo também se for real, né? Mas de qualquer forma, é interessante. Então bota sal nesse aqui, a gente vai conversar sobre essa possível Dex que o cara quis fazer, né? Uma ligação aí com a Dex da região de Galar. E também temos um outro rumor bem extenso que vai citar um pouquinho mais sobre a região de Kalos, outras coisas. Então fica comigo, prepara o sal e bora lá para mais rumores da semana. É o seguinte, pessoal, esse rumor da Dex conta aí com 95 Pokémon e ele traz aí uma ideia de como seriam os Pokémon dessa região. Nessa Dex, ele inclusive coloca os tipos aqui em cima pelas cores. Eu não vou me apegar tanto porque é bem confuso, às vezes a mesclagem de cores fica um pouco confusa, então eu não vou me apegar tanto ao tipo. Então se eu errar algum, desconsidere, tá? Então bora lá, pessoal, vamos começar aqui pelo Grookey. Aparentemente a forma final dele chega aí a um macaquinho baseado no Kong, seria grama metal. Eu tenho minhas dúvidas a respeito deles virar de fato um Pokémon baseado no Kong. Eu não estou dizendo que isso não pode acontecer, mas o Infernape já tem muitas características do Kong, então não sei se, né, grama, metal casaria bem para um Pokémon baseado no Kong, assim, né? Eu vejo o Kong muito mais como lutador, por isso mesmo que o Infernape faz todo sentido. Mas enfim, aqui seria a evolução do Grookey. Depois o Scorbunny viraria uma coelhinha, né, com aspectos, acho que traços femininos, até sua última forma. Ficaria fogo e fada. Outro ponto que eu acho esquisito, porque nas teorias que a gente vem criando, inclusive eu já comentei isso aqui com vocês, que o Grookey seria o Pokémon com traços femininos na sua evolução, se for seguir o padrão seletivo, né? Porque foi Serperior, querendo ou não, puxa um pouco os traços femininos, depois temos a Delphox, depois temos a Primarina, e aí o ciclo iria recomeçar, e aí partiríamos pro Grookey, se de fato for isso, tá? Mas não sei, pode ser que eles decidam começar esse padrão pelo de fogo agora, talvez, quem sabe. Depois temos o Sobble, que iria virar um lagarto, e depois um água-dragão, né, que seria um lagartão também. Água-dragão aqui. Interessante, acho meio OP, mas interessante. Depois um hamster do tipo normal, e esse hamster iria evoluir para um normal grama. Depois um passarinho, que iria evoluir para água e voador. Antes ele seria normal e voador, acredito eu. Depois nós temos aqui dois gafanhotos, uma linha evolutiva de gafanhotos, e na forma final ficaria inseto lutador. Depois um esquilo de fogo, dois porquinhos do tipo normal, acredito eu, puxando mais para um lado de javali ou alguma coisa assim. Depois uma batata, e a evolução do batata ficaria potato, que seria talvez algo puxando para fotossíntese ou algo assim. A forma final acredito que ficaria grama e veneno ou grama e fantasma. Depois teríamos duas raízes aqui, uma grama e depois uma grama voadora. Depois dois peixinhos, né, uma linha evolutiva de peixes, água e depois na forma final água psíquico. Uma linha evolutiva de cachorros do tipo elétrico, fada. Aqui temos uma linha interessante evolutiva de formigas. Aqui começa com uma larva, né? E depois tem duas opções. A formiga de fogo, inseto fogo, e a formiga inseto voadora, com asas aqui. Interessante. Depois duas ovelhas, depois dois, acho que seria texugo ou alguma coisa assim. E interessante também essa linha evolutiva aqui. Depois temos duas pedras. Acredito que seja também uma linha evolutiva de pokémons tipo pedra. E um seria pedra e o outro seria tipo uma pedra psíquica, talvez. Logo depois, um rato do tipo venenoso e depois dois relógios, tipo fantasma.
linha evolutiva aqui nesse dos relógios. Aqui temos um peixe-boi do tipo aquático. Na forma final ficaria água e solo, talvez. Depois 2 esgrimistas. Acredito que seja tipo lutador metal? Não sei, a cor tá um pouco assim. Mas acredito que seria lutador metal. Depois temos uma linha evolutiva de sapos. Seria um psíquico e talvez veneno, né? Até mesmo pela cor roxinha e tal. Depois 2 preguiças. Não sei, já tivemos preguiça no jogo, né? Slakoth e tal. Então não sei. Depois, essas preguiças inclusive seriam do tipo grama. Depois teríamos aqui 2 tigres, uma linha evolutiva de tigres. Acredito que tigre dente de sabre, talvez, não sei. Essa corzinha muito clara aqui é meio estranha, mas pode ser gelo. Pode ser gelo. Essa cor mais clarinha pode ser gelo. Isso puxaria que talvez aqui nesses passarinhos também possa ser gelo, tá? E não voador ou água. Pode ser gelo. Acredito que o tigre talvez seria uma puxada dessa, né? Normal gelo. Legal. Até mesmo pra fazer uma contraparte com os leões de Kalos, né? Porque eles são do tipo fogo. Então, interessante. Depois a gente puxa aqui 2 morceguinhos, acredito que do tipo noturno e do tipo voador, talvez, né? Acredito eu. Aqui no esgrimista também pode ser noturno, tá? Noturno metal ou lutador noturno. Também é uma possibilidade nesses esgrimistas. Depois temos essas topeiras, acredito que tipo fada normal ou fada terra, tá? Depois temos esse Sting, que acredito que seria um porco-espinho, não sei. E aí, tipo metal. Uma linha evolutiva de gazelas. Essa gazela seria do tipo elétrico e essa outra gazela seria do tipo elétrico lutador. 2 caracóis, um do tipo solo e depois ficaria pedra, talvez. Um Picaclone, que seria o Pikachu característico da região, né? Toda região tem o seu próprio Pikachu. Esse Pikachu, inclusive, ele parte aí talvez para elétrico lutador. Esse aqui seria um Komodo, e acho que tipo veneno. Depois temos essa trepadeira, acho que grama venenosa, interessante também. Eevee tipo metal, Evolution no caso, né, do tipo metal. Aqui temos a primeira linha evolutiva que segue mais, encaixa mais um, né, seria 3. Do tipo fantasma e depois fantasma metal, e ficaria tipo um guerreiro assim, fantasma metal. Puxa também o lance do Honedg, né, talvez esse também seja uma contraparte do Honedg, quem sabe. Seria interessante também. Nosebeard. Tipo fada? Não, o psíquico. Psíquico. Tipo, psíquico seria um urso com, acho que o nariz mais pontudo. Um furão, tipo noturno. Uma pulga, tipo inseto. Esse aqui talvez puxe mais pros olhos, né? E seja um fantasma veneno. Também temos aqui uma alpaca, tipo normal gelo ou só gelo. Interessante, vai ficar bem legal. Esse aqui seria um 2... Eu não sei o nome. Eu não entendo quase nada de animal, me desculpa. Tipo água. E acho que água... Não sei. Que seria esse tipo. Ficou muito escuro aqui, mas talvez lutador. Acredito que talvez lutador, né? Ou solo, não sei. Mas acho que água lutador, talvez. Depois 2 robôs, acredito do tipo solo. Tá? Não metal, mas sim do tipo solo. 2 bonecos de neve. Esse lance do boneco de neve vem pegando a cabeça do pessoal há muito tempo, principalmente lá em Alola, porque a gente não entendia o que exatamente eles queriam dizer com o boneco de neve, mas no final meio que rolou, entre aspas, assim. Mas enfim, 2 bonecos de neve aqui. Um Thorn, que eu acho que seria puxado também para lances de espinho. Parece mais uma tartaruga, tipo lutador. Aqui temos um canguru, e a evolução do canguru tipo lutador. Interessante, até porque o Kangaskhan não é bem um canguru. Então, seria legal um canguru na região agora. Um unicórnio, tipo fada. Um monstro, que seria, acredito, o monstro do Lago Ness, fazendo uma referência ao monstro do Lago Ness. Noturno e aquático, legal. Dragão, e esse seria um dragão de gelo. Começaria como se fosse um ovo de dragão, depois dragão e um dragão com asas, assim, mega OP. Né? Apesar que na segunda forma parece que já tem asas. E agora teríamos os lendários, que puxa para aquele rumor que a gente já conhece. Aí seria a cobra, acho que veneno ou fantasma e normal, acho que é veneno e normal. Depois normal e grama pro cavalo de Troia. Depois 2 lobos,
Acredito noturno e lutador, ou pelo menos lutador, tá? Os dois lobos aqui, seguindo das logos. E aqui teríamos uma indicação de norte, leste, sul, oeste. E com esses animais. Interessante, bizarro. Acredito que seriam tipo míticos ou outros lendários, enfim. Aqui seria um Doutor das Pragas. Interessantíssimo. Veneno. Acho que talvez encaixaria veneno e fantasma. Nossa, seria demais. E aqui teremos um gigante que seria talvez tipo lutador e gelo. Muita coisa diferente, muita coisa assim estranha. Mas, assim, eu chuto que é fake. Vários motivos. Eu não sei se eles mudariam o padrão e começariam se tivesse, né? Se eles forem seguir o padrão mesmo, colocar os traços femininos no coelho. Eu ainda acredito na possibilidade no digrama, mas é possível que coloquem no coelho ou até mesmo no Sobol, vai saber, né? Se eles fizerem isso. Mas assim, o que eu achei estranho mesmo, e também puxa pro conveniente, é que assim, a primeira evolução com três aqui seguidos, né? Na verdade, 2, começa nesse fantasma. E depois tem o dragão. Então só eles 2 vão ter evolução, tipo assim, 1 e 2, né? A maioria já é um Pokémon, já evolui pra outro e não evolui mais nunca. Estranho pra um caramba, tá bom? Então assim, eu achei bem esquisito isso, não faz muito sentido. Conveniente aqui, né? Isso aqui é conveniente pra caramba, assim. Porque você tem os rumores que estão falando sobre a cobra e o cavalo de Troia e as logos dos lobos. A gente já acredita que tenha lendários lobos, né? Mas não sei. O monstro do Lago Ness, eu acredito que ele puxou para aquela screen que tem um lago lá no trailer. Logo no começo do trailer mostra um laguinho lá. Muitas pessoas começaram a teorizar que lá poderia morar um Pokémon e eles rodarem ali a história do monstro do Lago Ness. Apesar que o Lapras, ele já tem... ele já é baseado em design, ele tem características do monstro do Lago Ness. Pelo menos é o que a gente acredita na concepção do design do Lapras, tá? Então assim, achei estranho. O Eevee Metal, outra coisa que eu achei bem esquisita. Tipo assim, conveniente talvez, por conta da pegada industrial de Galar. E aí me pareceu conveniente colocar o Eevee do tipo metal. E eu acho que é assim, só a respeito daqui. Quero saber o que vocês acham. Eu não vou ficar girando muito em torno disso, pessoal. Eu acho fake, tá? Um fake trabalhoso. Mas a gente pode fazer um bingo com isso, né? Tipo assim, conforme os próximos trailers forem saindo, se alguma coisa sair que tá aqui, a gente vai marcando. Eu acho que pontos de referência que a gente poderia pegar seria as formigas, definitivamente, né? Seria, assim, de fato, as formigas. Esse lance dos esgrimistas aqui também seria um ponto de referência. O tigre de gelo, talvez também. Os fantasmas, definitivamente, né? Fantasma metal com essa pegada meio cavaleiro que morreu e tal, né? Um poltergeist da vida, meio assim. Seria bem um poltergeist, né? Seria simplesmente um fantasma aleatório. E o dragão de gelo. O que eu duvido também que seja dragão. Cara, eu não aguento mais lendário dragão, velho. Tipo assim, essa seria a região que eu acho que a Game Freak deveria mudar muita coisa. Eu não aguento mais lendário tipo dragão, sabe? E que dragão tenha tanta essência assim na franquia. Eu gosto de dragão, eu entendo a imponência do dragão. Mas, velho, não dá mais. Eu não aguento dragão. Chega de dragão. Tipo, com tanta importância assim. Enfim, me diga aí, quero saber a opinião de vocês. Agora nós vamos pular pra esse rumor aqui, que ele é bem diferente, tá? É um rumor extenso. E assim, vou resumir rapidamente o que ele tá falando aqui. Esse rumor também saiu no 4chan. Deu o que falar, mas eu achei assim, sabe? Aquela fanfic, entendeu? É aquela coisa que eu falo. É rumor muito grande. Você tem que ficar pé atrás, porque tipo assim, o cara tem acesso a tanta informação, entendeu? E além dele não conseguir validar nada com tanta informação, é meio esquisito, sabe? Eu não gosto de rumor muito extenso, velho. Ainda mais agora no começo. Mas enfim, como vocês gostam, vamos lá. Os lendários da região são 2 lobos. Não tem nada a ver com serpente e cavalo, como as pessoas estão dizendo. Ok.
vão ter 120 novos Pokémon. 20 desses 120 são evoluções dos Pokémons de outras gerações, tá? Incluindo 2 formas alternativas de evolução. Bacana, legal. Aqui ele fala também sobre ter 2 novas Evolutions do tipo Dragão e Metal. Alguns Pokémons tiveram redução de status, outros tiveram aumento de status. Talvez uma tentativa de equilibrar o meta. Não temos novas Mega Evoluções, não temos formas regionais. A região é enorme e o mapa de Galar esconde muitas áreas, ok? Tem uma pegada de esporte nessa região e vai ter um modo de corrida. E muitas montarias estarão presentes nesse jogo, incluindo de novos Pokémon. Essa região tem uma pesquisadora que se chama Faia, e ela vai te dar um ovo de um Pokémon da primeira geração. E agora eles possuem novas evoluções. Estranho. Então, aqui que eu não entendi, as evoluções finais são... Aí eu não sei se tá remetido aos Pokémons da primeira geração, apesar que aqui eu acho que ele está falando sobre os Pokémon da região de Galar mesmo, e não dos da primeira geração. Até porque tem um Peilebre aqui, que puxa uma pegada, né, de coelho. Então eu não acredito que casaria com Charmander, por exemplo. Meio bizarro. Então eu acredito que seja de fato os Pokémon, as formas finais de Galar. E aqui seria a forma final do Gru, que ficaria Grama e Solo. O Tristuice, Água Dragão. E o Peilebre, Fogo Elétrico. Todos eles têm movimentos de assinatura. O Peilebre usa um movimento rápido, do tipo elétrico, e pode causar burning. Já a forma evoluída do Sobble, a última forma, usa um movimento do tipo dragão, que reduz o ataque do oponente. E por fim, a forma evoluída do Grookey, ele tem um movimento do tipo Ground, que chacoalha, né, vibra bastante o campo, e pode causar flinch. E aqui ele fala a respeito de uma contraparte da Mega Evolução, que seria a mecânica de armaduras. Aparentemente essa mecânica ela foi criada antes mesmo da guerra de Galar contra o reino de Kalos. Por alguma razão, Galar não tem Mega Evoluções, tá? E o rei de Galar meio que desaprova essas coisas, esses conceitos da região de Kalos. Inclusive que possui muitos itens por lá. Então o rei de Galar acabou consultando um dos seus servos, né, que um deles era um alquimista, e acabou criando uma resposta contra a Mega Evolução, né? Então esse cara acabou usando um líquido de um metal, né, que inclusive foi providenciado por uma forma alternativa do Meltan. E a partir daí ele começou a criar essa resposta contra a Mega Evolução, gerando aí essa nova mecânica de armadura. Esse metal, como foi dito, é uma adaptação do corpo de um Pokémon, né? Nem todos os Pokémon suportam essa mecânica, então só alguns vão acabar recebendo de fato tal mecânica. E a aparência do Pokémon não muda drasticamente, acredito, como é o caso também da Mega Evolução. Mas eles acabam tomando umas formas meio obscuras, como o Shadow Lugia e o Shadow Mewtwo. Aqui ele cita que muitos Meltans, se eles se unirem, eles podem ficar grandiosos, assim, né? Ou seja, ter mais uma forma além do Melmetal. E essa forma seria aquela que a gente vê no trailer, né? Até mesmo no mapa, com aquelas marcações. E é um processo muito similar com o que acontece com os Zygardes e suas células. Bem interessante. Aqui ele fala também que teremos um novo mítico na região. Ele do tipo Fada e Sombrio, noturno. E é um Pokémon que aparece naquela floresta de cogumelos que a gente até viu no mapa de Galar. A aparência dele é humanoide e ele tem uma forte ligação com o Pokémon lendário Lobo da geração. E aí é explicado que no passado, o Rei Alquimista de Galar acabou usando um Pokémon Lobo para fazer alguns experimentos, para desenvolver o lance da mecânica de armadura. Mas esses primeiros experimentos deixaram esse Pokémon muito fraco. E aí acabou sendo invocado um terceiro lendário, porque eles acabaram implorando por ajuda. E esse terceiro lendário nada mais é que aquele dragão chinês que está no topo daquela torre que a gente vê no mapa. Então, o lobo, que estava muito fraco, para não morrer, se dividiu em 2. Também isso acabou ficando como uma lição para o povo de Galar, para eles entenderem as consequências, né, das suas ações. Então, tipo assim, tudo aquilo que acabou acontecendo quase matou um Pokémon, né, e tal. Ele teve que se dividir em 2, porque enfraqueceram muito ele. Então, as pessoas, acho que hoje têm um respeito por esses lobos, né, por conta do que aconteceu.
Mas ao mesmo tempo, por alguma razão, esse Pokémon mítico, né, que a gente encontra lá na floresta, ele é meio desprezado pelos humanos. Algumas pessoas consideram ele um Pokémon muito mau, por conta de alguns eventos que vêm acontecendo e apontando para esse Pokémon. A Floette do AZ vai estar de volta no jogo. E uma coisa muito interessante é que o Elixir, que é produzido com a flor desse Pokémon, é capaz de levar as pessoas para o passado, ter uma projeção. E com isso, você vai acabar acompanhando um pouco da guerra de 3.000 anos atrás, que aconteceu lá em Kalos, e acredito que também junto com Galar. E você vai ter diversas visões, e você inclusive vai acabar acompanhando alguns vilões que estão tentando fazer a cabeça das pessoas. E você também vai acompanhar um Pokémon que é crucial para dar fim a esse conflito na história toda, em toda a trama da região de Galar que a gente vai acompanhar durante o jogo. A equipe vilã nessa região, eles têm um papel um pouco diferente. Parece uma coisa meio política. Eles estão promovendo uma guerra civil dentro da região de Galar, ao mesmo tempo que eles estão provocando uma certa histeria entre a população. E eles estão tentando dividir a população em duas, assim, né? Plantando todo tipo de informação e talvez fake news e tal. E, enfim, deixando tudo bagunçado. Isso é muito comum na política, né? Não preciso dizer. É uma forma com que essa equipe vilã está trabalhando. E aparentemente existe dentro dessa região 5 famílias muito influentes. E esses vilões estão infiltrados nas 5 famílias. Saca só. E eles acabam, né, tipo assim, tentando ter o controle de tudo. Então é essa a pegada dessa equipe vilã. Isso eu acho interessante porque eu não lembro se Pokémon abordou tanto o tema de política dentro do jogo, né? A gente já abordou todo tipo de coisa maluca. E não venha você dizer nos comentários, Pokémon não é criança e tal, não vai abordar temas tão pesados. Gente, para de spamar o A, por favor, porque tem tanta história, velho. É umas coisas cabulosas. Então eu não deixaria pra trás a ideia de abordar uma história política, tá? É possível que isso aconteça. Enfim, e aí, o plano final mesmo, né, dessa equipe vilã, destruir essas 5 famílias, né, e pegar, resgatar todo o poder que eles possuem sobre diversas coisas que aí vai desde agricultura, tecnologia, o poder industrial que eles têm, a produção de energia, etc. Então, é um lance bem interessante se fosse essa história, obviamente. Por fim, ele dá pequenas informações sobre o estádio. Ele fala que o estádio vai ser bem gigante, né? Com uma pegada aí de estádio de jogos mesmo. E dentro você vai lutar com 4 a 8 treinadores. E existe um modo online, onde os NPCs se transformam em jogadores do mundo todo. Você vai poder ser um desses NPCs e vice-versa. E você vai ficar batalhando com as pessoas. Se você passar, você progride, né, até chegar talvez no líder. Mas não é obrigatório. Você pode jogar o modo off e ele vai se transformar num NPC mesmo, né, na máquina. Mas tem a opção de você ser um treinador, né, e batalhar lá naquele ginásio, naquele estádio. Interessante. Eles fizeram isso justamente para dar mais desafio pro ginásio. E os Pokémon que você leva nos ginásios, eles são equilibrados, tá? Então mesmo que você leve um Pokémon nível 100 pra esse ginásio, ele vai ser equilibrado, o nível vai ser equilibrado de acordo com a pessoa que está te desafiando. Então não se preocupe com o lance de level. Mas lembrando, é opcional. E cada ginásio possui a sua mecânica, suas próprias regras. E eu também esqueci de mencionar que esse ginásio, ele muda de acordo com o tipo, né? Então, tipo assim, o ginásio vai mudando de tipo toda hora. Estranho, meio esquisito, mas pode ser real também. Existe um outro homem gigante igual a Z, e ele tem um papel muito importante nessa história. Os líderes de ginásio agora são conhecidos como Gym Masters, pois é, né? Agora todo mundo sabe dos Gym Masters. E são considerados celebridades, pessoas nessa região amam eles. E todos eles possuem conexões com as famílias reais de Galar. Nesses jogos, eles vão ter mais impacto do que os outros membros da Elite 4. Existem 2 membros da Elite 4 que são do tipo Grama e o outro do tipo Solo. Interessante. A campeã dessa região é conhecida como a Princesa.
E ele termina também falando a respeito do que os gráficos são muito mais bonitos do que a gente pode imaginar e as cutscenes são incríveis. Então, esse é o rumor extenso que eu tava falando pra vocês no começo desse vídeo. Questionável pra um caramba, né? Assim, eu acho que esse rumor se matou aqui nos Game Masters, né? Teve a revelação lá da Nintendo, que aí eles deletaram, né? Agora é fácil citar, não é? Poxa, eu não teria citado isso se eu estivesse querendo criar um rumor, um fake news. Eu não teria citado isso. Eu teria apagado assim, ó. Eu teria apagado. Eu teria colocado só isso daqui, sabe? Faz mais sentido. Eu não sei, velho. Eu tenho minhas dúvidas. Eu sou muito pé atrás com o rumor, principalmente nesse aspecto, assim. Eu sei que vocês gostam de discutir, mas tem coisas legais. 120 novas espécies, 20 evoluções de pokémons de outras gerações. Tá precisando. Eu pensei que Kalos ia trazer essa pegada, não trouxe. Gosto de ver quando um pokémon antigo ganha evolução. Acho isso maravilhoso. Por favor, Game Freak, faça isso pra gente. As evoluções do Eevee, não tenho nada contra. Esse lance de boost, enfim, buff, nerf, alguns Pokémon legal. 100 megas novas. Assim, novas megas não podem ser o ponto X desse jogo, se ele tiver uma nova mecânica, sabe? Talvez elas possam existir, novas megas, mas elas não podem ser o maior destaque, né? Definitivamente não. Elas não podem ser. Então assim, talvez tenha, mas não sei. Esse lance de regionais, cara, eu gostei das regionais, eu acho que poderia voltar, enfim. E aí vai, né, pessoal? O rumor depois começa a ficar bem viajado, por exemplo, como dar novas evoluções pro Bulbasaur, Squirtle, Charmander. Talvez essas novas formas aqui sejam uma forma deles darem a mecânica de armadura pra esses três, né? Em vez de, por exemplo, nossa, o Venusaur, o Blastoise e o Charizard, além de ter mega evolução, eles também conseguem pegar as formas de metal lá, né? As formas de armadura. Então dá uma evolução nova pra eles e aí você dá a forma de armadura pra eles. Seria legal dessa forma, né? E o resto eu achei muito abobrinha, gente, sinceramente. Quando citaram aqui que a forma de armadura iria aparentar como o Shadow Lugia e o Shadow Mewtwo, pesado também. Apesar que eu adoraria que essas coisas... A Pokémon Company cria umas coisas pra spin-off, sabe? Até mesmo no anime, e depois não torna canon, tá ligado? E aí os fãs que consomem aquele tipo de mídia ficam a ver navios nos jogos, né? Porque gostaria de ter acesso àqueles Pokémon. De qualquer forma, eu tenho minhas dúvidas, pessoal. Vou deixar na mão de vocês esse. Esse definitivamente são dois rumores bem bizarros. Essa é a minha opinião. Quero saber a opinião de vocês. Enfim, Camaleão vai ficando por aqui. Um forte abraço pra vocês. A gente se vê logo logo aqui no canal do Camaleão. E aí agora eu quero discutir com vocês. O que vocês acham desses rumores? Eu achei eles estranhos pra caramba. Enfim, é isso. Um abraço, camuflados. Fui!